pagamento de pensão alimentícia está previsto no Código Civil. A pensão alimentícia é o valor pago a uma pessoa para a manutenção de necessidades básicas que não se limitam a recursos para a alimentação. Deve abranger também gastos com moradia, vestuário, educação e saúde, entre outros. A pensão é assegurada sempre que ficar comprovada a necessidade do beneficiário para os custos relativos à sua sobrevivência. O tempo de pagamento varia até que a pessoa se desenvolva profissionalmente e reverta a condição de necessidade. No Rede Vida Serviço, você vai entender quem tem direito e todas as outras questões que englobam a pensão alimentícia. Olá, é um prazer estar com você em mais um Rede Vida de Serviço, direito garantido por lei. A pensão alimentícia é um assunto que ainda gera muitas dúvidas nas pessoas. Geralmente as perguntas são relacionadas aos valores que devem ser pagos, quem tem direito e quais são os deveres e quem paga. E para explicar tudo para a gente, eu recebo hoje o advogado Dr. Lucas Vicente Romero. Seja bem-vindo. Vamos falar então sobre pensão alimentícia? Sim. O que é? Então, a pensão é uma obrigação, um dever, né, legal imposto a quem tem os deveres de cuidado com uma outra pessoa. Então, pais têm os deveres de cuidar, educar, criar os filhos e tem que contribuir financeiramente com esses cuidados. Então, os pais eles têm o dever de pagar uma pensão aos filhos que possuem necessidade e os filhos também têm a obrigação, o dever legal de arcar com os custos dos pais que também, por alguma questão, não possuem condições de se manter. Como pedir, como querer, como requerer essa pensão? Certo. A pensão, ela só nasce, se altera ou se extingue por decisão judicial. Então, é necessário mover um processo judicial. Esse processo ele pode já, antes dele mesmo, ter um acordo e ser homologado pelo judiciário, ou ele pode ser litigioso e buscar a manifestação do juiz sobre esse litígio, e não havendo um acordo. Mas é necessário buscar isso pelo judiciário, por meio de uma ação judicial. Então, quem está assistindo a gente tem dúvidas sobre a pensão alimentícia, se tem direito, se é a pessoa que tem que pagar ou tem que receber. Antes de tudo, ela tem que ir atrás de um advogado para ele poder instruí-la para poder dar entrada a esse requerimento de pensão alimentícia. Sim. O advogado ou o defensor público, ele pode buscar um advogado particular, né, a pessoa que tem condições e entrar e contratar um advogado particular, ou ele pode buscar a defensoria pública. A Defensoria Pública vai fazer a mesma função do advogado, ele vai orientar, vai auxiliar ele e entrar com a ação buscando essa pensão alimentícia. Doutor, quando um casamento acaba, quando existe o divórcio e tem filhos envolvidos entre as partes, como que é determinado quem paga essa pensão? Se é o homem ou se é a mulher? Porque muitas vezes a gente pensa que é só o homem que paga e só a mulher que recebe. Mas não é dessa forma, né? O direito é mais abrangente. Como que é escolhido, como que é estipulado quem paga essa pensão? Via de regra, a mulher ela fica com a moradia da criança, do filho. Mas isso não é algo que ocorre em 100% das vezes. A pensão ela é paga por quem não está mantendo a residência normalmente. A guarda ela pode até ser compartilhada, mas se a criança ela estiver na residência com a mãe ou ela estiver na residência com o pai, o genitor que não tem não contribui, né, com os cuidados diários, mantendo a criança. Eu digo criança, mas pode ser até depois da maioridade. Pode ser até depois da maioridade? Aí o genitor que não tem normalmente a guarda e a residência, ele contribui financeiramente, com auxílio financeiro, para manter os meios de sobrevivência daquela pessoa e de lazer, os fins sociais, né? Então, quem paga é quem não está cuidando diretamente, quem não tem a residência ou a guarda da criança, do menor. Então, se você separou, se você está com a guarda do filho, se você está com ele na sua residência, então você que deve receber essa pensão. Combinado isso, como é estipulado esse valor?
Este valor é estipulado judicialmente ou entre as partes elas podem entrar num acordo em comum sobre que valor dá? Vai depender de cada caso, da situação de quem tem que pagar? Essa pergunta é muito interessante e a lei ela não responde ela de forma direta. A pensão, quem tem direito é o menor, é o alimentado, né? Ele vai ter certas necessidades que ele vai demonstrar isso em juízo, por meio da sua mãe, do seu pai, quem está representando ele. Então, gastos comuns entre os pais e os filhos. Aluguel, moradia, né? Condomínio, luz. Esses gastos normalmente tem a mãe e o filho, exemplo. Então, vai dividir por 2. Então, referente ao filho, é metade dos gastos comuns. E os gastos diretos com o alimentado. Então, escola, uma aula de inglês, vestuário. Então, isso são os gastos que vão somar completamente. Então, somando os dois gastos, metade dos comuns e os gastos do alimentado diretamente, chega num valor, que é o gasto que ele precisa daquilo todo mês. Aí vai se ver a possibilidade do alimentante para chegar naquele valor, considerando também que o genitor ou a genitora que está com a criança já vai contribuir também financeiramente. Então, esse cálculo ele é feito com base em provas. No processo, não tem uma proporção mágica, assim, a lei não fala numa proporção. O que se tem hoje, para a finalidade de ser proporcional, é que se resguarde, se retire do alimentante 1/3 dos rendimentos líquidos dele. Mas isso não é em 100% das vezes. Isso é um parâmetro estabelecido normalmente em julgados. Mas vai se verificar os gastos concretos, o que tem de gasto e a possibilidade do alimentante arcar com aqueles gastos. E esse valor pode ser recalculado dependendo da situação que acontecer com quem tem que pagar a pensão? Por exemplo, às vezes fica desempregado, às vezes vai para um outro emprego, o salário é menor. Esse valor pode ser recalculado? Sim. O valor do alimento ele tem o que a gente chama de binômio necessidade e possibilidade. Então, sempre que isso se altera, pode se requerer em juízo sempre a alteração do valor dos alimentos. Esse valor ele pode ser aumentado ou ele pode diminuir. Então, se houver uma maior necessidade e puder, né, o alimentante arcar com aqueles custos superiores, ele pode alterar para cima, pode majorar os alimentos. E ele ficando desempregado ou tendo alguma condição financeira que ou impossibilite ou prejudique fortemente, né, a possibilidade dele arcar com aqueles alimentos, pode se requerer em juízo a redução dele. Mas sempre tem que avisar, porque o que fala máxima no Brasil é que a única coisa que dá cadeia é não pagar pensão alimentícia. Então, quem paga, se passar por uma situação complicada, tem que entrar em contato com o advogado, tem que ir atrás para deixar tudo isso registrado, porque senão a penalidade pode ser pior. Tem. A pessoa tem que ter muito bem claro que a pensão ela só vai se alterar por decisão judicial. Então, ele tem que requerer primeiro, demonstrar que precisa daquela alteração e o juiz alterar aquela pensão. Aí depois ele pode pagar de forma diferente, porque até ter essa alteração, o que vale é a decisão anterior do juiz. Se não cumprir com os alimentos, sim, pode ter até a pena de prisão civil. É a única prisão civil que perdura no Brasil. Sim, é por isso que é tão reconhecido e tão importante a gente falar sobre pensão alimentícia. Quanto tempo essa pessoa que não paga pode ficar sem pagar, que pode gerar um alerta que, olha, você pode ir para a cadeia? Porque, na verdade, não pode deixar de pagar nunca. Mas a gente sabe que a realidade, muitas vezes, não é essa. Milhares de lares aqui no Brasil. Sim. Em havendo algum tipo de consenso, a situação ela muda caso a caso, né? Algum consenso entre as partes, né? Mas em não havendo, a legislação, ela, a partir de uma pensão, a parte já pode entrar com o cumprimento desses alimentos no rito da prisão. Esse rito da prisão, ele abarca os 3 últimos meses. Além disso, então, por exemplo, está devendo 6 meses de pensão, ele vai cobrar no rito da prisão 3 meses e os outros 3 meses, os alimentos pretéritos, ele vai cobrar numa execução comum.
que também não é nada agradável, mas não prende. Mas busca-se bens, né, até bloqueio em conta, bloqueio de veículo, busca imóveis, tudo, para saldar aquele débito. Uma execução comum, em termos assim. Mas com o agravante que não dá para se opor assim, isso aqui é caráter alimentar, é meu salário. Não, porque na outra ponta estão os alimentos que tem uma natureza, né, de verbo alimentício, ela se sobrepõe a outras naturezas de verbo. Então, prisão é 3 meses. Mais que isso, é execução comum. O senhor falou que pode haver um acordo entre as partes. As partes, elas podem decidir que elas não querem mais, que está ok, não precisa me pagar essa pensão, ou eu resolvi que vou reduzir e as partes concordam com isso. Pode chegar a esse consenso? O que elas podem chegar num primeiro momento, em havendo já uma pensão em curso, é não exercer aquele direito da pensão. Ela não poderia, o menor, abrir mão, porque, primeiro que a lei não permite isso. É um direito irrenunciável do menor. Segundo que esse acordo entre eles tem que se adequar na questão que volta necessidade e possibilidade. Então, às vezes a gente fala assim, ele renunciou à pensão, mas na realidade ele parou de necessitar da pensão. E aí ele pode ir em juízo e falar, olha, eu não necessito mais porque eu consegui um emprego, ou a própria genitora, ou o genitor que cuida, ele fala, olha, eu ganhei um aumento significativo, eu estou com condição de custear tranquilamente, ele não necessita de ajuda. E a ajuda, às vezes o cidadão não consegue pagar, está desempregado. Então, existe aí uma possibilidade de readequação que vai implicar, às vezes, né, que a pessoa fala renunciou à pensão, mas, na verdade, se perdeu a necessidade da pensão, ou se não tem mais condição o alimentante de prestar o alimento. Por lei, se essa pessoa que paga pensão tem condições, por lei, tem alguma idade máxima que ela tem que bancar esse filho? Ou não? É até quando ele precisar? É até quando ele precisar. Resumidamente é isso, mas o marco temporal é a maioridade, porque se entende que com a maioridade vai passar a não existir mais a necessidade da pensão. O que acontece? Muita gente deixa, fez 18, para de pagar. Não, tem que entrar na justiça e falar, olha, fez 18 anos, atingiu a maioridade, não possui mais a necessidade, eu também não tenho muita condição. E o juiz extinguir a pensão. Mas não é sempre com 18 anos que isso acontece. Às vezes se prorroga para 24, se a pessoa estiver cursando um curso superior, às vezes mais que isso. Às vezes a criança ela tem alguma necessidade diferenciada, ela pode ser deficiente mental, físico e etc. E ter essa necessidade de um aporte, enquanto perdurar a necessidade e a possibilidade, a pensão ela não se extingue. E sempre lembrando que tem que pedir por juízo, tem que noticiar essa questão em juízo e pedir a extinção. Para quem está assistindo a gente, fala, nossa, mas eu não tenho filho. E agora? Eu me divorciei. Eu tenho direito à pensão alimentícia? Ou ela se enquadra somente quando o divórcio acontece e o casal tem filhos? A pensão para o ex-cônjuge, companheiro, ela não é algo obrigatório. O que existe, antigamente existia essa obrigação, né? Hoje não existe mais. Hoje, o que se tem são considerados alimentos sociais, assim, para manter o mesmo padrão de vida. Por quê? Durante o casamento, pode ser que a pessoa tinha uma carreira e foi obrigada a abandonar ela para se dedicar ao casamento. Essas questões levadas a juízo pode se convencer o juiz de que existe uma necessidade ali de receber uma pensão, às vezes de forma temporária, inclusive, é muito comum, o juiz estipula 1 ano, 2 anos para essa manutenção, até que a pessoa se recoloque no mercado de trabalho.
Então, existe, mas ela tem que ser bem comprovada a necessidade dela em juízo e essa questão de que é para manter o padrão de vida e não alimentos necessários para a sobrevivência da pessoa. É diferente, então, em cada caso. Bem diferente. É diferente quando o filho é adotivo ou isso não tem a ver? Sendo filho, é filho e tem que ter o direito à pensão? Não tem diferença alguma. Na verdade, a lei ela não faz nenhuma distinção entre filhos adotivos e sanguíneos. Ela é completamente idêntico. A gente tem um país muito plural, com várias realidades, e muitos lugares até não se tem um acesso tão fácil, igual aqui na nossa região, a advogados, à justiça. Então, para quem está assistindo a gente, que optou por essa negociação informal, qual que é a importância de ter a justiça aliado ali para se manter os direitos de quem recebe e também de quem paga? Certo. Essa negociação informal, ela não tem nenhum respaldo legal. Ela vai indicar, num futuro problema que ocorrer e eles buscarem justiça, que havia esse pagamento mensal para subsidiar uma decisão judicial depois, que a pensão ela só vai realmente nascer como o dever legal quando o juiz ele estipular o valor e a periodicidade, estipular a pensão mesmo. Então, o que eu recomendo? Eu recomendo que, tão logo possível, a pessoa se organize, tire um tempinho, mesmo que não tiver condição de contratar um advogado, que busque a defensoria. Existem vários órgãos assistenciais dentro dessa seara e se regularize essa pensão, porque a regularização dela só se vai acontecer pelo processo judicial. Então, se você está vivendo aí essa realidade informal só no boca a boca, procure um órgão público, a defensoria, coloque no papel, tenha essa prova da justiça junto com você para ter em seu favor e principalmente no favor da criança, sempre para o bem-estar da criança. Esse valor pode ser descontado direto na folha de pagamento de quem tem que pagar a pensão? Pode ter um acordo disso para não haver prejuízo para quem recebe? Sim, isso pode ter acordo ou é muito comum se pedir isso na justiça, principalmente quando o alimentante ele falha em alguma prestação. Não é algo incomum, é muito comum isso. Principalmente a pessoa que tem folha CLT ou funcionário público, isso daí em quase 100% das vezes é descontado direto. O empregador ele recolhe e repassa direto para a conta corrente do alimentado, representado pela mãe ou o pai que o representa. Porque é uma forma de segurança para manter também o bem-estar dessa criança, né? Sim. A pensão alimentícia é um recurso que tem como principal objetivo custear gastos do dia a dia de uma pessoa que não tem a possibilidade de, por si só, suprir as próprias necessidades básicas. Filhos e netos podem ser adicionados, podem ser obrigados a pagar, por exemplo, a pensão alimentícia para os seus pais, para os seus avós? Inverter o quadro? Filhos, com certeza. Essa dinâmica ela é até constitucional. Os alimentos são recíprocos entre pais e filhos. Netos podem, sim. A lei ela não é muito expressa nesse assunto, mas eles podem, existe jurisprudência nesse assunto, serem chamados a custear a sobrevivência, a dignidade, né, dos avós, em não havendo os filhos e subsidiariamente, né? Então, primeiro se busca na ordem dos descendentes, não havendo, ou havendo parcial, se busca aí os netos ou irmãos. É uma questão assim controversa porque não tem um regramento tão preciso, mas em havendo a necessidade, para manter a dignidade da pessoa humana, a necessidade se sobrepõe às vezes a uma ou outra interpretação legal. Quando eu estava pesquisando para fazer o programa com o senhor, me chamou a atenção isso do aumento de números de pedidos de pais pedindo para os filhos essa ajuda financeira. Está sendo mais comum agora, ao longo que a nossa sociedade está tendo uma vida, a sobrevida está sendo maior? Se tornou mais comum judicialmente essa troca
de Sim. pedido de pensão? Sim, existe uma evolução quase que cultural também, porque os filhos, eles têm, moralmente falando, a obrigação de manter os pais, uma vida digna para os pais quando eles estão em necessidade. Às vezes, em decorrência de algumas escolhas de vida, a pessoa chega na maioridade, chega na velhice sem condição de se manter. Existem gastos extraordinários, a força de trabalho da pessoa não é mais a mesma. Então sim, vem um aumento e isso é bom, na minha opinião. É que nem aquela letra que fala um pai cuida de 10 filhos, 10 filhos não cuida de um pai, mas agora tem que cuidar. Isso é ótimo, porque o senhor falou assim, o filho está numa boa situação, ele tem que cuidar do pai. Nem precisaria da justiça para isso, só de consciência. Sim. Mas, infelizmente, a consciência não está com todo mundo. Sim. E ainda bem que a justiça sim. E esse pai, talvez alguém está assistindo a gente, está passando por esse momento, que está precisando dessa ajuda, mas não sabia. Como que ele faz? Como que ele pode requerer judicialmente essa ajuda do filho? É o mesmo caminho, assim, precisaria procurar um advogado, um defensor. A dificuldade é que muitos não sabem onde tem que ir. Tem que ir num advogado ou um defensor público. Boa parte vai na delegacia do idoso, outra vai conversa e ficam perdidos, não sabem onde que tem que ir. Então, procura um advogado de confiança ou, se não tiver condição, um defensor público e converse, seja orientado. E aí é o caminho para se buscar o direito. Existe a possibilidade do Ministério Público suplantar até entrar com o pedido direto em vez da parte. Mas isso é incomum. E quando chega nesse ponto, provavelmente alguma coisa muito errada já aconteceu antes. Assim. Então, essa legitimidade extraordinária do Ministério Público existe também, mas a pessoa buscar diretamente o direito dela por meio do advogado é o melhor caminho. E da mesma forma, provar quais são as necessidades, sim, que não dá conta de se sustentar, de ter uma vida digna. E a outra parte, provar, se não quiser pagar, que não pode, ou provar quanto pode pagar e quando pode auxiliar. Sim. E esse auxílio também é igualzinho quando é com criança. Pode ser quebrado, pode determinar que não até um tanto tempo, ou tem a mesma legislação, independente para quando é no caso de criança, quando é o caso do inverso. Na realidade, a legislação ela difere. Tem o Estatuto do Idoso e, assim, o idoso, na teoria, ele vai precisar daquilo até o falecimento dele, né? Isso, infelizmente, é o que ocorre. Então, e a maioria dos gastos são gastos com saúde na cidade. Então, não são gastos tão difíceis de se comprovar. É o que ele gasta na farmácia, o que gasta com médico, o que gasta com cuidador. Normalmente, cuidador. Tem muito processo que a pessoa precisa de cuidados diários, assim, para a vida comum dela. Pessoas com demência senil, com Alzheimer, com problemas de conseguir lidar com situações cotidianas. Então, esses gastos, eles são bem simples de se comprovar, porque normalmente são gastos altos em um lugar só. Então, é a mesma situação processual. Você comprova que há necessidade, de outra banda, o alimentante, né, ele para se eximir, assim, ou se eximir em parte, tem que comprovar que não tem a possibilidade. É muito difícil ele comprovar que não tem possibilidade nenhuma. O que a maioria das vezes ocorre é que existe uma parcial possibilidade. E aí se pleiteia, assim, às vezes tem 2, 3 irmãos, se pleiteia, chama-se eles ao processo para arcar com o resto. Aí cada um paga uma parte. Cada um paga uma parte. Para ajudar essa pessoa, que é tão importante isso. Sim. A gente está terminando, doutor Lucas, eu quero que você deixe uma mensagem para quem está assistindo a gente, que tem mais alguma dúvida ou que está passando por uma situação difícil, como é importante confiar e acreditar que a justiça pode ser feita assim. Certo. O que tem que ficar bem claro para a pessoa é que, em havendo uma necessidade, se procure a orientação de advogados, procure a defensoria, faça valer seus direitos, senão você vai ficar numa situação extremamente vulnerável para buscar depois esse direito. E se busque sempre adiantar isso na justiça. Fez o divórcio, já regulamenta a guarda, já regulamenta alimentos, se busque
resolver tudo de uma vez. Porque senão depois fica cada vez mais difícil, porque às vezes tem custo financeiro, custo de parar de trabalhar para poder ir atrás. E organize bem os seus documentos, que isso é muito importante para convencer o juiz, para o juiz entender a real necessidade do alimentado e sempre confiar que uma hora vai dar certo na justiça. Buscar o seu direito é a única forma que você tem de se precaver. Muito obrigada, adorei as explicações, tenho certeza que vai ajudar muita gente que está assistindo a sua entrevista. Eu que agradeço, fico à disposição para qualquer coisa. Muito obrigado. Obrigada. Este foi o Rede Vida Serviços sobre pensão alimentícia. Quem recebe, como é calculada? Com o advogado Dr. Lucas Vicente Romero. Até nosso próximo encontro e tchau, tchau.